Bom dia, meus alunos da primeira série do Colégio Estadual Leopoldina da Silveira. Muito bom dia mesmo. Nossa aula de hoje, ela vai, como vocês já leram, devem ter lido agora há pouco no nosso mural, ela consiste desse vídeo que eu estou fazendo agora e de um trabalho escrito, que na verdade é um gabarito, é um comentário gabarito da atividade que eu passei na semana passada. Então, na semana passada, eu fiz uma atividade, eu elaborei uma atividade que abordava a aula 1 de Biologia do primeiro bimestre da primeira série do Aplique-se. Então está lá a referência. Obviamente, a gente só vai conseguir alcançar os nossos objetivos se todas as etapas forem cumpridas, né? Senão não adianta, né? Sem o cumprimento dessas etapas, gradativo dessas etapas por parte de vocês, esse vídeo de nada vale, essa aula de nada vale, enfim, o ensino remoto de nada vale. É possível aprender alguma coisa? É difícil aprender? O ensino remoto é muito mais complicado, é muito mais difícil do que o ensino presencial. Obviamente, não estou querendo dizer o contrário. No entanto, nesse ensino remoto, que tem meia dúzia de privilegiados, meia dúzia no sentido figurado, mas são muito poucos mesmo, são privilegiados por poderem acompanhar essas aulas. Para que vocês aprendam alguma coisa, é preciso ler, estudar o material do Aplique-se lá, que nós recomendamos. É preciso assistir às aulas, repetir o vídeo se for preciso, repetir a leitura se for preciso, estudar as atividades com muita determinação, com muito foco, com muita força de vontade. Se isso for feito, dá para aprender muita coisa. Na atividade, por exemplo, da semana passada, a gente propõe essa atividade para que, não testando o conhecimento de vocês, e sim, como já falei, está escrito isso, eu tenho escrito muito isso e falado, é para vocês construírem o conhecimento, né? Vocês não vão apenas receber conhecimento passivamente. Vocês estão sendo estimulados a participarem de forma mais ativa na construção do próprio conhecimento de vocês. Quer dizer, então depende muito de vocês, não resta a menor dúvida. Se não houver um esforço muito grande, um empenho, uma força de vontade para cumprir essas etapas, não vamos chegar a lugar nenhum, tá? Mas é possível sim. Então, antes de tocar na questão da atividade, que como eu disse, esse vídeo é para fazer o gabarito, o comentário gabarito da atividade, e depois isso vai ser também feito, complementado numa atividade escrita. Quer dizer, nós vamos abordar isso de duas formas, pelo vídeo e pela atividade escrita. Antes, eu quero comentar com vocês, porque eu decidi abandonar a revisão, né, a partir da semana passada. Nós já estamos trabalhando na série, no conteúdo mesmo da primeira série. Eu achei melhor fazer isso, porque senão ia retardar demais
o estudo da biologia. E isso poderia dificultar mais ainda o ano, porque eu acredito e estou esperando que o ensino presencial volte o mais rápido possível. Eu acredito que talvez em maio, no mais tardar em junho, ou na pior das hipóteses, o segundo semestre será retomado de forma normal, de forma presencial. Então, se a gente fosse esperar para começar a biologia lá quando começar o presencial, e poderia ficar muito tarde e a gente poderia comprometer mais um ano. E principalmente vocês, porque é primeiro ano, primeira série, então praticamente é o começo da biologia. Quanto mais tarde a gente começar, pior. Por isso eu optei por já começar agora, ok? Bom, vamos lá. A atividade da semana passada, que eu coloco a referência dela no mural, ela, deixa eu ver a referência, para não perder tempo, já está escrito lá no mural. A referência é um número que eu coloco do anexo. Quando eu anexo o documento, eu tenho uma referência e vocês têm que clicar naquela referência para abrir o documento. Foram 7 questões. As 5 primeiras questões foram questões objetivas, em que eu faço os comentários de forma satisfatória na parte escrita, nesse anexo que vai hoje, na aula de hoje. Eu vou deixar, já estamos com 6 minutos, quase 7, eu não posso me estender muito, então eu resolvi concentrar a minha fala nesse vídeo na questão 6 e na questão 7, ou seja, as 2 últimas questões. Então, na 6, tanto a 6 como a 7, não é para que vocês, como eu disse, não é para testar conhecimentos, não é um teste, não há uma resposta, uma única resposta certa. E vocês vão entender por quê. E, aliás, eu coloco essa justificativa na parte escrita. Porque o objetivo dessa atividade não é testar conhecimento, é construir conhecimento, é facilitar, é uma ferramenta para que vocês possam conseguir compreender e apreender as noções contidas na aula. Bom, então eu digo assim, abaixo serão apresentados 5 argumentações, letra A, B, C, D. São 5 argumentações, que explicam superficialmente a teoria do Big Bang. Escolha aquela que mais sensibiliza a sua percepção cognitiva no sentido do entendimento da origem do universo. Quando eu digo que mais sensibiliza a sua percepção cognitiva, é que você lendo os argumentos, qual deles você, vamos dizer, gostou mais no sentido daquilo que você está entendendo com a leitura de cada argumentação. Isso nada mais é do que um estímulo para que você estude o conteúdo. Porque, na verdade, nas 5 argumentações, eu nada mais faço do que descrever os pontos principais da teoria do Big Bang. Então, ao ler as 5 argumentações, vocês estarão estudando a teoria do Big Bang. Essa é a grande verdade. Tá ok? Então, por exemplo, na letra A, eu coloco: como começou, falando do universo, não podemos dizer com precisão, mas sabemos que, através de análises de evidências astronômicas e geológicas, o universo possui aproximadamente 13,8 bilhões de anos, ou seja, arredondando, 14 bilhões de anos. Então, quer dizer, essa teoria ela não foi tirada do nada, não foi baseada numa crença, não foi baseada num achismo, numa adivinhação, nada disso. É uma evidência,
ela foi baseada em evidências científicas, claro, retroativas, né? A gente nunca vai poder afirmar que foi assim. Isso a ciência não está dizendo isso. A ciência não diz isso. Porém, as possibilidades são muito grandes que tenham sido muito próximas disso, porque através de conhecimentos científicos da astronomia e da geologia, e aí vai também da química, da física, da matemática, muito da matemática. Isso produz evidências de que, para que tenhamos chegado até onde chegamos, ou seja, no hoje, como o universo está hoje, essas evidências astronômicas e geológicas, e com apoio da física e da matemática, dão robustez à teoria. O nome é uma teoria, ok? Bom, isso é uma verdade. A B diz o seguinte: antes disso, só havia tempo, não havia o espaço. Na verdade, eu até faço aqui um meia-culpa. Antes disso, não havia tempo nem espaço. Eu até cometi um equívoco aqui, eu vou corrigir. Só havia tempo, não havia espaço. Não havia tempo nem espaço. Tudo começa a partir desse momento. O tempo, essas duas referências, tempo e espaço, não havia. Isso passou. O tempo e o espaço só passam a existir após o começo de tudo. E a C, através de um telescópio de alta precisão, isso agora é a argumentação C, da opção C. Através de um telescópio de alta precisão, os cientistas concluíram que o universo se encontra em permanente expansão. Logo, todas as estrelas deste universo estavam mais próximas. Na verdade, todos os corpos celestes estavam então há muitos milhões de anos em um ponto bem próximos um do outro. Quer dizer, essa argumentação, ela está explicando o quê? Que através das observações que se fazem hoje, fica provado, fica evidente que o universo ele não para de se expandir. Quer dizer, os corpos celestes, no seu conjunto, eles se afastam ao invés de se aproximar. Há um alongamento permanente do universo, de forma que esses estudos mostram que essa expansão ela se dá em todos os sentidos, de forma que fica evidente que elas partiram de um único ponto. E é esse ponto em que eu coloco aqui, em que todos os corpos celestes estavam então há muitos milhões de anos, há muitos bilhões de anos, em um ponto bem próximo um dos outros. Essa é a terceira argumentação. A quarta argumentação diz o seguinte: há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, arredondando 14 bilhões, os cientistas supõem que toda essa massa se expandiu com uma energia inimaginavelmente astronômica. Essa expansão, né? Quer dizer, desse ponto, para ele começar a se expandir, foi preciso uma energia absurdamente grande. Chamamos esta grande expansão de Big Bang. Então, o Big Bang, ele quer dizer exatamente a expansão dessa matéria, obviamente provocada por uma grande energia, por uma grande força energética. Por isso chama-se Big Bang. E a última,
Após esta absurdamente fantástica explosão, os fragmentos deixados por ela, ao se tornarem mais frios, formaram os primeiros átomos, que foram o hidrogênio e o hélio. Quer dizer, porque tudo que se explode, segundos após, começa um processo de resfriamento. Isso é normal, né? A explosão é o ápice energético. A partir daí, a tendência é a energia ir baixando e caindo. Isso é resfriando. Bom, enfim, a resposta certa aqui? Não. Todos são argumentos que eu coloquei próprios que explicam a teoria do Big Bang. Mas por que eu pedi? Eu pedi que vocês escolhessem um deles, aqueles que mais tivessem caído no gosto, na percepção de vocês. Essa, deu para entender a estratégia? É uma forma de estimulá-los a estudarem a teoria do Big Bang. Então, ao ler as 5 argumentações, vocês estarão simplesmente estudando dentro do limite, dentro do nível compatível com um aluno de primeira série do ensino médio. Vocês estarão assimilando a ideia, porque aqui o objetivo é assimilar a ideia. Não é nem questão de concordar ou não concordar, é questão de assimilar a ideia para a sua lógica científica, claro. Tá? Esse é o comentário que eu queria fazer da questão 6. Esse vídeo ele vai ficar bem longo, porque, na verdade, ao comentar, por isso que eu não faço muito isso nos vídeos, porque comentar a questão dessa forma que eu estou comentando, que eu comentei a 6 e vou comentar a 7, realmente fica muito longo. Tá? Vamos para a última questão. É a mesmo formato, para você escolher aquela que mais mexeu com a sua percepção cognitiva. Aqui já fala sobre a origem do Sol. Então, para não estender mais, porque senão vai ficar muito grande, já estão com 17 minutos, vai para 18 minutos, vocês vão, obviamente, quero até fazer uma observação, que eu falei semana passada isso. Esses vídeos, se você não tiver com o trabalho na sua frente, fica muito mais difícil. Quer dizer, eu li, tá aqui, eu estou lendo ele, está aqui, ó. Eu imprimi e está lendo. Eu podia estar com ele aberto na tela aqui do meu computador. Mas vocês, eu não sei as condições de cada um, se você não tiver condições de ter esse trabalho, se alguém escreveu, se não tiver uma impressora, pelo menos se tiver copiado no caderno, o único jeito para acompanhar, aí quem não tiver feito isso, se tiver copiado no caderno, volta o vídeo e avança lá até 15 minutos, 10 minutos, quando eu comecei a falar sobre as questões, e leiam, acompanhem lendo, porque senão não adianta, não vai adiantar nada. Tá? Então, aqui eu falo da mesma linha que eu usei para a teoria do Big Bang. Aqui eu falo os argumentos que constroem e explicam a teoria da origem do nosso Sol, da estrela do nosso sistema solar. Tá? Já vão 20 minutos. Então vocês façam isso, leiam as 5 opções e ao ler essas 5 opções, vocês estarão estudando e construindo conhecimento sobre a origem do Sol, tá ok? Bom, então é isso aí. Na aula, estudem agora. Além disso, eu deixo o lembrete, que é a sugestão e que é uma indicação. Estudem a aula 2 do Aplique-se Biologia, primeira série, primeiro bimestre, aula 2, que é um filme de 1h30,
também, se não ver esse filme, não vai adiantar muito a aula que vem, porque eu vou fazer um comentário sobre o filme. É um filme de 1h30, eles chamam na aula Momento Pipoca. Tem lá o link do filme. Se puderem assistir em casa com a família, fica melhor ainda, tá ok? Aí sim, seria maravilhoso. É de 1h30 o filme, então prestem muita atenção ao filme, porque na aula que vem eu vou comentar esse filme, tá ok? Meus amados, foi um prazer muito grande estar com vocês hoje. Então tenham um bom dia e até semana que vem, ok? Beijo no coração.